Ou de casa ou de fora, você que está lavando louça, varrendo a sala, que está no trânsito, no ônibus, embarque conosco em mais um episódio do Disparate, o podcast do Disparado. Eu sou Álvaro Camões Padilha e me acompanha nessa o sociólogo, patriota e palpiteiro Arthur Silva. Boa noite, Arthur, muito bem-vindo. Boa noite, bom dia, boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver escutando. Uma honra estar aqui palpitando no Estúdio Elétrico Padilha para mais um Disparate. Antes de qualquer coisa, Arthur, um recado importante. Essas e outras iniciativas do Disparado só são possíveis graças à contribuição de vocês que estão ouvindo aí. Para contribuir, então, acesse o portaldisparada.com.br/doe. Siga também o Disparado nas redes sociais, Facebook, Instagram. Faltou alguma rede? Tem mais alguma rede que exista? YouTube. Lembrando que esse é nosso segundo episódio, então, muito paciência conosco, né, Arthur? Bora pro primeiro bloco? Manda bala. Vou começar assim. Vou começar te provocando. Eu já conheço o Arthur, ele vai ficar bravo, eu acho. Essa semana a Câmara dos Deputados aprovou a PEC do auxílio emergencial. Explica isso aí pra gente, Arthur. Ô, Padilha, você acertou, cara. Hoje eu tô bravo. Porque é o seguinte... Mas tá bravo por isso ou tá bravo por essas e outras? Por essas e outras. Ah, tá. Então mete o pau. Pelo todo da orquestra do negócio. Porque é o seguinte, ô Padilha, e o ouvinte também que está escutando aí, cara, é uma patifaria o que estão fazendo. Por quê? Eles meteram pra ter o auxílio emergencial, porque ele vai sair do teto de gastos, né? Tudo tem a ver com o teto de gastos, que é a PEC do fim do mundo, como diziam, né? E daí, para poder escapar da teto de gastos, o que a banca fez? O que a grande finança obrigou o Brasil a aceitar? Eles colocaram vários gatilhos de despesa, que são uma espécie de maneira de você continuar a destruição do Estado Nacional Brasileiro via orçamento, para poder manter todo o orçamento direcionado para o mercado financeiro, que é o que eles querem mesmo. Eu recomendo aqui pro ouvinte um textinho do Daniel Bispo, que saiu no Portal Disparado esses dias, muito bom, em que em 3, 4 parágrafos ele mata todo esse assunto. Palpitado? Palpitado. Papum feito? Esse primeiro bloco são as perguntas papum, né? Uhum. É um bate-bola rapidinho. Então, vou pra segunda aqui, ó. O boato, reza a lenda na cidade, Arthur, de que o ministro da Saúde é interino? É ministro da Saúde? O que é? É o eterno interino, né? É o eterno interino. Boato de que o ministro interino da Saúde, o Pazuello, vai cair e o Luizinho, do PP de Ciro Nogueira, vai assumir a pasta. Bolsonaro cada vez mais próximo do Centrão, Arthur? É isso mesmo, Padilha. O ouvinte que está acompanhando as notícias sabe muito bem que o Bolsonaro ele vem assim numa trajetória de se aproximar do Centrão e cada vez mais o governo do Bolsonaro ele é do Centrão. E essa mudança aí de cadeiras, ela tem, acho que tem duas dimensões aqui importantes a gente ver. A primeira é que o desgaste de imagem tá tão grande, tá tamanho com a falta de gestão do Pazuello, que não deu mais e vão tocar pro Centrão mesmo, o Ministério. E a segunda coisa é ver como mudou a articulação política do governo, que agora tá muito mais, digamos assim, realista, se aproximando do Centrão, buscando articulação, que é o que, enfim, qualquer governante tem que fazer mesmo. Terceira pergunta, papum. É a seguinte, tá chegando a vacina porque o Consórcio Nordeste, que é aquela parceria entre os governadores do Nordeste para tratar assuntos de interesse comum, e também o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, eterno presidente do Atlético Mineiro, eles afirmam já terem reservado doses da vacina russa Sputnik V. Só uma coisa, eu falei eterno presidente do Atlético Mineiro, ficou parecendo que eu era atleticano, não ficou? Ficou um pouco. Tá, mas eu sou cruzeirense, só pra constar. Mete o pau, Arthur. Não, aqui, ó, ouvinte, é o seguinte. A gente tá vendo, comentava-se muito da geopolítica da vacina, que é o quê? Que é a disputa desse mundo aí que tá se configurando cada vez mais um mundo multipolar, pra ver quem ia, digamos assim, ter a liderança na hora de distribuir a vacina, que isso tem várias coisas. Que vai desde, como falam, de soft power, né? Quer dizer, que é essa projeção de poder mais branda, né? Sem ser o poder militar dos grandes países, até você, enfim, poder se aproximar diplomaticamente das nações. Havia tudo isso, né? E o que a gente tá vendo? A gente tá vendo a internalização dessa disputa geopolítica da vacina no Brasil. Porque é o seguinte, o Brasil é um país muito grande e marcado pela questão regional. Na hora que você tem implosão da autoridade central, que é isso que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é a implosão da autoridade do governo federal. As partes da federação têm que assumir a dianteira na hora de fazer a vacina. Então, a gente já viu o Dória, agora a gente tá vendo o Consórcio Nordeste, agora a gente tá vendo o Calil. E eu acho, Padilha e ouvinte, que isso é muito positivo, que é isso mesmo que tem que acontecer.
palpitado. Só uma pergunta, esse Sputnik 5 já tá podendo comprar essa vacina aí? Então, assim, se não me falha a memória, ela ainda não foi aprovada pela Anvisa. E eu espero que não tenha rolado esse papo de a iniciativa privada poder comprar a vacina, porque é o seguinte, a capacidade de produção da vacina é limitada. Se a gente deixar as grandes transnacionais saindo e vacinando os estratos da população que são do interesse dela, para poder, enfim, destravar a economia, mas do jeito que eles querem, a gente perde qualquer capacidade de coordenação da vacinação no Brasil. Isso seria terrível. Então é indesejável que uma pessoa vá lá e consiga comprar a vacina. Com certeza indesejável. Mas assim, os governos regionais, aí eles têm que assumir a dianteira mesmo, considerando que o governo federal tá literalmente fazendo nada. Entendi. Papum feito. Quarto papum. Vamos lá. Puta, essa é demais. A deputada federal Joyce Hasselmann mandou... Inacreditável. Mandou incinerar um macacão preto que um dia emprestou para a também deputada Carla Zambelli. No mês passado, Joyce afirmou no Twitter que Carla pegava roupas dela emprestadas, antes de brigarem, claro, e não devolvia. E aí, aspas, são as únicas elegantes que ela usa. Já as cafonas são dela mesmo. Vitor, isso aí que você tá vendo, cara, isso aí é a Big Brotherização da política brasileira, cara. Porque é o seguinte... Eu ia chamar de Brasil de verdade. Tá errado? Não tá errado, mas é um Brasil midiático de verdade, né? Entendi. Enfim. Aí, o que a gente tá vendo, na verdade? Que esse bloco aí, louco e heterogêneo, que assumiu o poder durante toda essa maré de antipolítica que veio do lavajatismo, a gente vai falar bastante disso mais pra frente, tá? Mas todo esse bloco aí que a gente viu se constituindo tá agora desmanchando, já tem um tempo que tá desmanchando, né? E a Carla Zambelli, ela rompeu com o lavajatismo porque ela ficou do lado do Bolsonaro. Enquanto a Joyce, que lembre-se que ela era colunista da Veja, né? Se não me fala a memória, ela tem um tino de comunicação muito bom. Ela já tinha rompido com o Bolsonaro antes e ficou do lado do Lava Jato, porque sempre foi a bandeira dela, né? Ela era do Paraná, né? Então, essa briga aí de queimar o macacão, isso aí é o símbolo concreto da dissolução do bloco do que era o bolsonarismo. Que ficou dividido, então, entre o quê? Os lavajateiros e os bolsonaristas. Os lavajateiros, tem os outros aqui a colar, mas esses são os dois principais blocos. Assim. Muito bem, muito bem. Quinto papum. Arthur, isso aqui era uma dúvida até minha, assim, cara. Sempre falam do tal da opinião do mercado. O mercado falou. Quem que é o tal do mercado, cara? Ô, ouvinte, você que abre notícia, você que abre a folha, que abre o valor, tem essa entidade metafísica, que é o mercado. Como se fosse, assim, um sujeito sempre sem rosto, sabe? Parece, assim, o Big Brother, não o Big Brother da TV, mas o Big Brother era do George Orwell, né? Nem o Big Brother da Zambelli, é outro. É outro Big Brother, é o do George Orwell lá, essa entidade sem rosto, que tudo vê, e que todos veem, e que não sei o quê. Mas, na verdade, o mercado ele tem cara, ele é os prédios envidraçados da Faria Lima. Porque o mercado financeiro submeteu toda a economia real a ela. E daí toca a agenda dele em cima de todo mundo. Então o mercado tem cara, só que ele se esconde. E a quem interessa a opinião do mercado? Ao próprio mercado. E aí eu completo. E a tal da Bolsa de Valores? Pra que serve isso aí? Como que se impacta o dia a dia da nação e tudo mais? Então, a bolsa e o mercado são duas coisas que são mais ou menos a mesma coisa e meio que não são a mesma coisa também, sabe? Na teoria, a bolsa, ela era pra ser uma espécie de instrumento para intermediar a relação entre a poupança das pessoas e investimentos, né? Mas isso é muito em tese, né? Porque era para que essa entidade metafísica e que o mercado alocasse os recursos de modo racional. Essa é a teoria, né? Agora é o seguinte, como o ouvinte sabe, na prática a teoria é outra, né? O que acaba acontecendo é que o seguinte, o termo é chique, mas é fácil de entender, que é a hipertrofia do mercado financeiro, que é esse exagero do seu crescimento, na verdade, significa o descolamento do mercado financeiro da realidade econômica. Se algum dia ele já foi funcional, quer dizer, já serviu para alguma coisa, hoje em dia talvez já sirva cada vez menos. Eu diria que já não serve mais. Esses índices da bolsa, então, servem são termômetros para alguma coisa? Era para ser, mas não é, né? Porque no final das contas, quando tem esse descolamento tão grande da realidade econômica fatual, para fora das planilhas de Excel dos Faria Limers, né? Quer dizer, no mundo real, fora do Excel do Faria Limer, né? Essa que é a moral da história. Na verdade, esse índice aí, ele vira quase que um cachorro correndo atrás do próprio rabo.
Entendi. Você falou de Faria Limer, você é um Pires da Motter, né? O Aclimacerner. Você me dá licença pro jabá, já que a gente encerrou esse primeiro bloco, que são as perguntas papum, eu vou de jabá antes da gente vir pro segundo bloco, que é o giro de notícias, né? Jabá é o seguinte, o Disparada lançou essa semana uma nova série ao vivo chamada A Questão Nacional em Debate. Estreou com ninguém mais, ninguém menos que Aldo Rebelo e o Christian Lynch falando sobre pensamento político brasileiro, adivinha com quem? Com o Arthur. Como é que foi, Arthur? Cara, foi sensacional. Ó, você ouvinte, cara, tem que ver que é o Christian Lynch e o Aldo, assim, como é que fala? Pegaram na goela. Deu na goela. Deu na goela. Eles deram na goela porque ali naquele debate, o Christian e o Aldo, eles dão uma chave pra você interpretar toda a história do pensamento político brasileiro entre Saquaremas e Luzias. Vai lá conferir. Quem quiser conferir, então, é só entrar no YouTube do Dispa. E na próxima semana já tá marcado o próximo debate com Elias Jabor e o Diego Pautasso sobre a ascensão da China. Dia e hora, quarta-feira, 17 de março, às 20 horas. Beleza? Bora de segundo bloco, o giro de notícias. O Arthur vai comentando as principais notícias da semana. E a gente começa mais ou menos assim. Na Folha de São Paulo, no dia 8/3, Fábio Zanini e Kátia Seabra mandaram a seguinte. Embora o PT tenha comemorado a decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, que anulou os processos e condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lideranças do partido avaliam que ainda é cedo para proclamar uma vitória indiscutível. A prioridade a partir de agora é entender se a instrução relacionada aos casos em que Lula foi condenado segue valendo. Para dirigentes ligados ao partido, deveria vigorar a teoria dos frutos da árvore envenenada, ou seja, a decisão de Fachin invalida todo o processo. Uma importante liderança do PT, contudo, acha que pode haver o risco de uma pegadinha, pela qual o processo é transferido para Brasília, mas não recomeça da estaca zero. Então, aqui, ouvinte, vou dividir o comentário em duas partes. Primeiro o Lula e depois a Lava Jato, né? Do Lula é o seguinte, tudo muda e nada muda. O que tudo muda? É que até então, né, havia-se, vamos dizer assim, a expectativa de que fosse rolar alguma coisa do gênero. Quer dizer, que a Lava Jato fosse sofrer algum tipo de revés. Mas a gente não sabia qual seria esse revés, né? E o que acontece? As articulações políticas, o papo de corredor e etc., até então, rolavam na cabeça dos políticos na ficção do que poderia acontecer. Então todo mundo especulava, conjecturava-se hipóteses e essas coisas, né? Agora, na verdade, essa articulação, agora a gente tem mais ou menos a definição do que poderia acontecer. Então isso é o tudo muda, né? E a outra coisa que também tudo muda é que é o seguinte, né? Basta ter, assim, às vezes um sinal de luz, né? Alguma coisa que aparece na conjuntura, mesmo seja espuma na superfície, para que os atores políticos, que até então a gente não sabia o que estavam pensando, começassem a se manifestar. Então, o que a gente está vendo muito? É muita espuma de superfície, mas não é só uma espuma de uma superfície. Aqui, a aparência contém alguma coisa da essência, né? Quer dizer, essas articulações que até então eram desconhecidas, a gente está começando a ter coisas para mapear elas e ver o que o pessoal está pensando, né? Agora, nada muda também, né? Por que nada muda? Porque segue o jogo da falsa polarização entre o PT e o Bolsonaro, né? Por que é essa falsa polarização? Porque, no fundo, os dois estão defendendo a mesma política econômica liberal, né? Que o Haddad, até então, encarnado no Marcos Lisboa, defendia a autonomia do Banco Central, dizia que golpe era uma palavra muito pesada e essas coisas, né? Quer dizer, essa é a parte do nada muda, né? E também tem outras coisas que a gente pode especular aqui, né? Até certa altura do campeonato, né? Existia, o Lula chegou a mudar o título eleitoral dele para Salvador. Para Salvador não, para Lauro de Freitas, que é uma cidade na Grande Salvador. Isso aí gerou uma certa especulação de que seria... Mas porque a avó dele é de lá, alguma coisa assim? Tem alguma coisa a ver com Lauro de Freitas? A avó dele não é de lá não, mas o lance assim, qual que é? A grande base eleitoral do PT já foi São Paulo. Mas hoje em dia cada vez mais migra pro Nordeste. Mas o Nordeste, às vezes aqui, eu sou de São Paulo, a galera muito sudestina não conhece o Nordeste é muito heterogêneo, tem muita coisa rolando lá. Onde o PT tem uma base cada vez mais sólida, na verdade na Bahia e alguns outros estados, né? Eles têm governador, né? Sim. Então, na verdade, isso vem parte da estratégia do PT de sobrevivência, quem sabe nesse novo mundo pós-Bolsonaro, ou seja, especulava-se até, quem sabe, do Lula sair senador, né? Havia essa especulação uns meses atrás.
Hoje em dia é difícil saber, né? Mas enfim, esse é o nada mudo da parte da conjuntura. Agora, a segunda parte que a gente tem que comentar, que eu acho que, na minha opinião, ouvinte, Padilha, é mais importante, é o seguinte: como é que fica a Lava Jato? Porque, vamos lá, a Lava Jato é o elemento central da conjuntura política brasileira até não muito tempo atrás. Quer dizer, continua sendo, num certo sentido. Nem que seja pela negação, ou seja, nem que seja pela sombra que ela projeta na política, né? E o que a gente tem que entender? O Edson Fachin, embora nomeado, eu acho que foi nomeado pela Dilma, se não me falha a memória, ele era um lavajatista, né? Como quase todos os ministros do STF nomeados pelo PT, diga-se de passagem, né? E o que essa notícia e algumas outras vêm especulando é que o seguinte: na verdade, essa manobra do Fachin foi para dar uma poupada no Sérgio Moro, né? Para evitar pegar o cerne da questão mesmo das manobras jurídicas do Moro e... Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tá todo mundo achando que, na verdade, é Lula livre, mas, na verdade, é salva o Moro. Pode ser. Pode ser, é uma especulação. Eu particularmente, o Padilha e o ouvinte, eu assinaria embaixo essa especulação. Eu acho que foi meio que uma manobra do Fachin mesmo pra tentar poupar o Moro, porque já não havia mais clima no STF pra esse poderio todo do Lava Jato, né? E o que eu encerro meu comentário com o seguinte: também tem uma certa... Essa decisão do Fachin suscitou em alguns quadros da política, alguns formadores de opinião, ressuscitou, melhor, uma certa ingenuidade republicana de que as instituições estão refuncionando, de que existem contrapesos ao peso da Lava Jato, etc. Sendo que, por enquanto, o que a gente tá vendo ainda é uma coisa assim bem episódica, mas tá palpitado. Muito bem, muito bem. Vamos para a segunda, que na verdade são duas notícias em uma. A primeira é do UOL, a coluna do Chico Alves, do dia 5/3. Ato de caminhoneiros bolsonaristas em São Paulo deve servir de alerta. O projeto de poder de Jair Bolsonaro se apoia em recursos que estão na esfera do governo federal e fora dela. Na segunda categoria, entre aliados mais próximos estão polícias dos estados, parte das lideranças evangélicas, os colecionadores de armas e uma fração significativa dos caminhoneiros. Os caminhoneiros bolsonaristas não dão um pio para cobrar ao governo federal mais agilidade na distribuição de vacinas ou na liberação do auxílio emergencial. Sua reclamação única é contra Dória, que determinou a adoção da fase vermelha no momento em que o número de mortes diárias na pandemia se aproxima de 2.000. Agora já tá na fase roxa, né? Até passou dos 2.000 também, viu? Arthur, leia a segunda de uma vez aqui. Mete bala. A segunda da Camila Matoso, do painel Folha, no dia 9/3. Integrantes do UPB, que é a União dos Policiais do Brasil, os servidores se dizem traídos pelo presidente Jair Bolsonaro, que teria prometido apoio aos pedidos da categoria para serem poupados de congelamentos na PEC emergencial. Os policiais são proibidos de fazer greve, por isso, dizem eles, o plano é realizar paralisações ao longo do dia. Então aqui, ouvinte, eu vou começar pelo Chico Alves. Eu quero que vocês notem duas coisas, porque ele tá certo e tá errado ao mesmo tempo. Por um lado, realmente, além da caneta presidencial e o rateio de cargos e emendas orçamentárias que vem com ela, o grande poder do Executivo Federal, o governo colonial de Bolsonaro, conseguiu regimentar o apoio de duas importantíssimas categorias de trabalhadores: os policiais e os caminhoneiros. Só que os policiais já começaram a desembarcar do bolsonarismo. Por outro lado, o que o Chico Alves não fala é que o Bolsonaro é, acima de tudo, a encarnação de um projeto liberal de submissão do Brasil e destruição dos cacos do que ainda resta de nossa soberania econômica. Por isso o Bolsonaro tem dois grandes aliados, que talvez sejam até seus chefes, eu diria: os prédios envidraçados da Faria Lima, ou seja, o mercado financeiro, e a embaixada estadunidense. Não se enganem com a dança de cadeiras na Casa Branca. Biden, Trump, Sanders ou quem quer que for, a manutenção do Brasil numa posição subordinada é política de Estado do Império Estadunidense. A segunda coisa que eu peço a atenção do ouvinte é a seguinte: observe que o Bolsonaro, diferentemente do uspianismo insosso da dona Dilma, sabe mobilizar suas bases na classe trabalhadora para tocar a agenda que lhe é baixada de Washington na Faria Lima. É claro que o projeto que organiza essas frações de trabalhadores é um projeto colonial de destruição do Brasil. Mas como qualquer projeto, é baseado em organização e sabe articular as demandas particulares dessas categorias com esse projeto neocolonial. De fato, o lockdown, sem a contrapartida do auxílio emergencial e a ajuda aos empresários, aos pequenos empresários, né,
afeta duramente os caminhoneiros, já impactados pela destruição do nosso setor petrolífero e aumento do preço dos combustíveis. É assim que Bolsonaro infla essas categorias contra os sintomas da crise provocada pelo verdadeiro veto imposto pela Faria Lima e por Washington contra o auxílio emergencial e a ajuda a pequenos e médios empresários. Vale a pena lembrar que Dória não é nenhuma vítima inocente dessa brincadeira. Muito pelo contrário. Assim como Haddad, ainda que com tonalidades bastante diferentes, Dória encarna a ala um pouco mais racional da burguesia financista. Veja que o projeto dessa ala é tão ou mais neocolonial do que o de Bolsonaro. É possível fazer um paralelo com a ditadura militar aqui, só um paralelo histórico. Quando a ala dura, guiada por uma profunda cegueira ideológica ultraliberal, e o Sorbonne, como eram chamados milicos um pouco mais racionais em seu programa colonial, disputavam para ver qual seria o grupo que conduziria o projeto de submissão do Brasil aos Estados Unidos. Assim como nos anos 60 e 70, a crise catalisada pela pandemia abre uma crise de hegemonia tão profunda que deixa em aberto até mesmo qual grupo será capaz de liderar esse projeto neocolonial nos próximos anos. Mas aqui, ouvinte, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. A contradição que o bolsonarismo se mete e como isso faz a conjuntura evoluir. Porque a agenda da Faria Lima entra em choque com os interesses corporativos dos policiais. Como dissemos, o interesse de Washington é disseminar o caos entre nós, dividir para conquistar o Brasil. Não tem somente 3 forças armadas no Brasil, tem 26 com as polícias militares. E o que a gente está vendo agora é justamente a implosão dessa base de apoio do Bolsonaro entre os trabalhadores. Palpitado. Agora a gente vai de antagonista, o Diego Amorim. Tá certo? Era a Taiguara Ribeiro. Taiguara Ribeiro. Ah, perfeito. Folha de São Paulo, Taiguara Ribeiro, dia 5/3. FHC diz sentir certo mal-estar por não ter votado em Haddad contra o Bolsonaro em 2018. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, demonstrou arrependimento em ter anulado o seu voto durante o segundo turno da eleição presidencial de 2018, disputada entre Jair Bolsonaro e o petista Fernando Haddad. Aspas do FHC aqui na Folha. A pior coisa é você ser obrigado a não ter escolha. Ao não ter escolha, permite o que aconteceu, a eleição do Bolsonaro. Teria sido melhor algum outro? Provavelmente sim. Pergunte se eu me arrependo. Olhando para o que aconteceu com Bolsonaro, me dá certo mal-estar não ter votado em alguém contra ele, disse FHC, em entrevista à revista Época. Ah, ouvinte, o que pode enfurecer mais um nacionalista, alguém do campo popular obcecado por nossa libertação nacional, do que as lágrimas de crocodilo do príncipe dos sociólogos, né? Veja só, ouvinte, a burguesia, ela quer se ver como o Fernando Henrique, cheirosa, limpinha, com essa pinta de intelectual e erudita, fundamentalmente preocupada com a modernização do Brasil, né? Em repetir os áureos passos europeus e nos arrancar das trevas da ignorância do nosso sangue latino, insiste em nos manter presos, né? Mas o que de fato aconteceu, o que de fato é essa burguesia, ouvinte, é outra coisa. O caminho que o Fernando Henrique nos atirou no seu desastroso governo é que nos levou inescapavelmente ao bolsonarismo. A violência de Fernando Henrique contra a classe trabalhadora brasileira, ao atacar a Petrobras com o fim do monopólio da estatal e a negociação das suas ações em Wall Street, a imposição do tripé macroeconômico do câmbio valorizado, dos juros altos e do superávit fiscal, as privatizações criminosas como o da Vale, que arrebentaram com as bases da nossa indústria, a destruição do nosso mercado interno com o verdadeiro desmantelamento dos direitos trabalhistas. Tudo isso combinado jogou o Brasil na lama da desindustrialização, colocando o nosso país na mesma subordinação na economia mundial da época da colônia e da República Velha, quiçá até pior. Como o próprio príncipe dos sociólogos adorava repetir, precisamos sepultar de vez a herança de Getúlio Vargas. Só que a obra do nosso libertador nacional é tão resiliente, ouvinte, mas tão resiliente, que até hoje resta alguma coisa, ainda que praticamente em ruínas. Veja só você aí de casa, na rua, no busão, enfim, onde você estiver escutando. Como o PT e o PSDB são duas metades da mesma coisa. Como nos ensina Nildo Orix, e um abraço se você estiver nos escutando, o que estruturou a política brasileira por quase 30 anos foi o petucanismo, a polarização entre os dois partidos, só que uma falsa polarização. A profunda crise da acumulação capitalista financiarizada, que emana a partir do próprio centro dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, nos atingiu ainda mais pesadamente aqui em nosso canto piniquim do terceiro mundo. E com isso, inviabilizou concretamente a continuidade da sua agenda liberal de modernização do Brasil. E agora, a burguesia é obrigada a se ver no espelho, a ver a cara desfigurada do seu liberalismo apátrida e violento, a ver o genocídio das aglomerações em meio à pandemia, provocada pela ignorância consciente de quem impede o auxílio emergencial. A fala de Fernando Henrique é como uma tomada de consciência dessa burguesia.
Porque o petismo, a metade mais avermelhada do petucanismo, era muito mais capaz de tocar racionalmente esse programa colonial do que o bolsonarismo. Não só a presidenta Coração Valente entregou o campo de Libra do pré-sal em 2013 e tocou um governo fundamentalmente neoliberal com o petista Joaquim Levy, como o colega de Fernando Henrique Cardoso, o outro FH, o Haddad, fez questão de ressaltar em sua campanha de 2018 que em hipótese alguma reverteria as privatizações, que garantiria a segurança jurídica da destruição dos direitos trabalhistas. E para completar, andava de mãozinhas dadas com Marcos Lisboa, um economista neoliberal do INSPER. Tudo para assegurar sua lealdade ao mercado financeiro. Veja só, ouvinte. O que aconteceu no golpe de 2016 e nas eleições de 2018 é que a crise despertou o que tem de pior na parte colonial da nossa burguesia. Porque ao contrário do que dizem muitos dos nossos colegas de esquerda, não existe uma onisciência dessas elites, elas não sabem tudo, né? A crise torna a conjuntura opaca para os seus olhos, quer dizer, elas não conseguem ver, encobre o presente num véu ideológico liberal, que impede os burgueses de enxergar o que está acontecendo. Por isso, liderados pela Embaixada de Washington, o imediatismo dessas frações da burguesia as levou a abraçar um governo completamente irracional que só a torto e direito consegue tocar o programa de colonização do Brasil. O que tem de mais surreal na atual conjuntura política é que a eleição do Bolsonaro foi o grito de revolta espontâneo e alienado de uma classe trabalhadora que viu na sua falsa aparência nacionalista a revolta contra o status quo neoliberal petista e tucano. Como a gente sabe, era tudo jogo de cena. Bolsonaro era só mais um traidor do Brasil, que aprofundaria ainda mais a colonização iniciada por Fernando Henrique e continuada por Lula e Dilma. As lágrimas de crocodilo do príncipe Uspiano, Padilha, são o arrependimento dessa burguesia que para e pensa. Talvez Haddad teria sido melhor para continuar a colonização do Brasil. Xiii! Beleza, bom demais, Arthur. Então vamos pra quarta aqui, que é a do antagonista do Diego Amorim. Agora eu tô certo? Agora está certo. Beleza. Tá certo. Ó, saiba como está o jogo da política para 2022. Jair Bolsonaro, ainda em busca de um partido para tentar a reeleição, acredita ter garantido pelo menos o apoio do progressista de Ciro Nogueira, do PL de Valdemar Costa Neto e do Republicanos ligado à Igreja Universal, desculpa. No caso desses três partidos, o casamento parece sem qualquer possibilidade de divórcio, diante dos laços que foram formados. Partidos como o MDB e o PSD de Gilberto Kassab, por sua vez, que tem pés no governo, mas se vendem como independentes, vão esperar o cenário clarear melhor. Um político que passou mais de 15 anos no Congresso fez uma ponderação ao antagonista. Aspas. Os partidos que estão com o Bolsonaro perceberam que nunca tiveram um presidente tão enfraquecido e manipulável. Vão chupar o palito do picolé até o limite do pragmatismo, mas, se virem que a aposta será errada, pularão fora a tempo. Então, ouvinte, aqui eu quero que a gente faça um esforço de memória. Vamos voltar para 2019, até para campanha é melhor ainda, mas para 2019 já é uma boa. Porque até então, o Bolsonaro adotava uma postura bem mais ideológica e virulenta contra o tal centrão, que era a tal da antipolítica, né? Que era a ideia de que tudo político era corrupto. Ele foi eleito vendendo esse peixe aí, né? Junto com a Joyce Hasselman. Sim. Junto com toda essa galerinha aí, que agora tá rachando, né? Uhum. Mas olha só, o que é o centrão? Antes de mais nada, acho que vale a pena dar uma conceitualizada nisso aí. O que é esse tal desse centrão? O centrão é um nome que geralmente é dado por analistas e políticos para a massa mais ou menos amorfa de pequenos caciques e pequenos partidos fisiológicos que estão ali no Congresso, né? Só que essa galera, ela tem uma forte capilaridade na política do Brasil profundo. Arthur, eu preciso interromper. O que é essa massa amorfa no português fuleiro? Me explica como se eu tivesse 5 anos. O que é o centrão? Ó, pra alguém de 5 anos, o centrão. O centrão é o seguinte, cara. O centrão é aquele político do interior que manja da política local, Sim. que tem a ligação com isso, mas ele não tem uma estrutura super organizada. Como pensa no partido grande, por exemplo, PT. PT, bem ou mal, é um partido bem estruturado. Tem um diretório nacional, tem suas correntes, tem não sei o quê, né? Sim. Ou seja, tem uma estrutura sólida. O centrão não tem isso. O centrão ele vai ter o quê? Ele é dissipado, ele é meio que difuso, espalhado entre vários pequenos caciques e várias pequenas lideranças que organizam esse centrão. Volta e meia desponta um como tinha o Cunha, que conseguia organizar todos eles, né? Sim. E fazer uma coisa mais estruturada. Mas então, até então, o Bolsonaro, tinha o verdadeiro ódio a isso aí. O cara detestava. Quando ele foi eleito com 5 eixos fundamentais apoiando ele, né? Que todos eles mais ou menos orbitam a antipolítica. O primeiro era o esquema de WhatsApp dele, que hoje em dia a gente já sabe, já tem notícia correndo por aí, que tinha alguma influência estrangeira. Tinha até o nome de um cara que operava isso tudo aí, não era?
cara que operava tudo... Eu acho que o Carlos Bolsonaro, ele tinha o Carluxo, né? Ele tinha uma proeminência muito grande nisso. Que era ali que depois teve até CPI. Carluxo é o Rolls Royce. Carluxo Rolls Royce. Carluxo Rolls Royce, eu não manjo não, cara. Não é o filho que andou no Rolls Royce no dia da posse? Você não lembra disso? Eu não lembro dessa história não, cara. Não vou te interromper mais. Mas e tem outra coisa que eu queria saber de você, Arthur. O Centrão é muito demonizado. O Centrão é esse pesadelo todo que... Pelo menos pela esquerda, pela direita também, como você citou o Bolsonaro. O Centrão é isso, horrível, tenebroso. Olha, o Centrão é a política em sua forma mais clara possível. Realpolitik. É a realpolitik, né? Pra pegar um termo chique aqui, estrangeiro. Mas assim, o Centrão, ele é é a expressão do que o Brasil profundo é. Se a gente for ficar demonizando e rejeitando isso, a gente vai sempre adotar uma fórmula mais ou menos autoritária, como tinha o lavajatismo, como tinha o regime militar, entendeu? Mas enfim, o que eu tô querendo chamar a atenção aqui, nesse resgate histórico, é que até então o bolsonarismo ele tinha essa verdadeira rejeição ao Centrão. E ele vem se aproximando, quer dizer, ele mudou de tática, né? E aqueles 5 grandes eixos que ele se baseava eram quais? O esquema de WhatsApp, né? Os grupos de WhatsApp, né? O apoio, né, da parte mais frágil do imperialismo estadunidense, que era o Trump. A gente acha que o Trump era forte. Na real, o Trump era fraco. O Trump era metade fraca da laranja dos Estados Unidos, né? O terceiro eram os militares, que vamos lá, a gente tem também aqui ser sincero, que eram os militares. Eles estavam única e exclusivamente preocupados em manter os seus interesses corporativos de salário, de clube de férias. Não era um golpismo, não era ressuscitar 64, que nem a galera fica achando que era. Isso era estético. Não vai ter isso, então. Eu sou do opinião que não vai ter isso. Isso era estético. Era só pra dar um gabarito de qualquer coisa ideológica, entendeu? Pra ficar bonito na história, né? Lutei contra uma possibilidade de golpe. O quarto esteio, que também era o apoio dele, era a Faria Lima, né? Quer dizer, mercado financeiro. Que não apostava muito naquela altura do campeonato na vitória do capitão na eleição. Quem que foi o enviado da Faria Lima pra lá? Vamos meter a realidade aqui. Era o Paulo Guedes, cara. E o Paulo Guedes, ele nunca foi um cara assim com uma grande projeção, que não sei o quê. Ele era meio que um outsider do negócio, sabe? Ele já teve algum dia uma projeção, mas hoje em dia ele é um cara outsider. E ele colou no capitão, né? E claro, em quinto lugar, naquela altura do campeonato, né? O Pincher de Curitiba, ele com sua voz estridente, Sérgio Moro. O Conge. Mas assim, uma coisa que a gente tem que resgatar é que o capitão, o Bolsonaro, ele foi muito por mais tempo da sua vida parlamentar do que militar. Então ele manja como funcionam os corredores do poder. Ele era um político de centrão, nesse conceito que a gente deu aqui, né? Então o que acontece? O lavajatismo começou a pressionar o Bolsonaro, como a gente bem lembra, né? Então era o esquema do Laranjal, né? Era o Queiroz, né? Todas aquelas coisas que também a esquerda soube muito bem pautar e bater no Bolsonaro, né? E ele começou, digamos assim, a ser acuado, né? O que acontece? Depois de muitas reviravoltas, o Bolsonaro achou o caminho dele, né? Que é o quê? Como qualquer presidente, empunhar sua caneta, que é a sua grande arma, né? Ou seja, as emendas, os cargos, e distribuir, né? Para poder criar esse apoio junto ao Centrão. E o que aconteceu, no final das contas, é que toda essa pressão aí da Lava Jato, da Globo, em cima do Bolsonaro, em certo sentido, até um certo grau, foi um tiro pela culatra. Porque, na verdade, permitiu ao Bolsonaro se reinventar, né? Se aproximando do Centrão. Palpitado. Mas, Arthur, você me permite... Então, o Bolsonaro tá enfraquecido ou fortalecido com esse último movimento dele? Eu acho que as duas coisas ao mesmo tempo. Porque é o seguinte, de fato, ele teve uma derrota concreta. Eles desmancharam o esquema dele do WhatsApp. Não desmancharam não, né? Que ele continua rodando. Mas ele já não tem aquela força que tinha. As medidas liberais, como a gente viu que ele veio adotando, foram afastando ele um pouco de algumas categorias. A gente vai ver isso mais adiante também. Mas ele conseguiu, de certa forma, se reinventar e achar esse caminho junto ao Centrão, como todo presidente do Brasil já fez, né? Então ele tá mais forte, paradoxalmente, né? Essas duas coisas ao mesmo tempo. Esses bolsonaristas, um bando de idiota aí que vive indo pra rua, de verde e amarelo e tal. E isso demonstra força? Isso é importante na equação do Bolsonaro? Ah, com certeza é. Com certeza é. Porque, por exemplo, já se especulou de pautar impeachment, né?
E o impeachment no Brasil, ele virou uma espécie de... Sempre os agentes relevantes na hora de pautar o impeachment estão sempre olhando pro termômetro das ruas. É claro que agora com a pandemia, já tem um ano de pandemia, né, tal, a coisa mudou um pouco de figura. Mas assim, olhava-se muito pra isso, pro termômetro das ruas e tal. E como eu falei mais atrás, o Bolsonaro, diferente da Dilma e dos petistas, sempre soube mobilizar as categorias de trabalhadores que ele tem e o esquemão do WhatsApp que ele sempre teve também. E ele conseguia manter essa pressão. Então os caras olhavam e falavam, não vou pautar o impeachment, porque pô, o cara tem massa na rua, tem caminhoneiro apoiando. Então essa massa tá dentro do esquema do WhatsApp aí, que foi o primeiro que você citou, mais ou menos. Em parte, porque eles também... Porque assim, o esquema do WhatsApp, ele vai organizar toda uma classe média, alguns trabalhadores também, que não estão estruturados em sindicato, enfim, em associação e tal. É diferente do caminhoneiro, porque o caminhoneiro e os policiais, eles têm as suas organizações, seja um sindicato, seja associações, alguma coisa assim. Então aqui tem que negociar com liderança, tem que cooptar a liderança, tem que botar a liderança falando no celular enfim, com o ministro da infraestrutura, né? Como rolou, né? Teve tudo isso mesmo. Show de bola. Arthur, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou ler o que o Diego Amorim falou a respeito de cada presidenciável para o antagonista e dá teu palpite, é isso? Manda bala, manda bala. Beleza. Então vamos lá. Primeiro, João Dória. Aspas para ele. O governador de São Paulo tem encontrado enorme dificuldade em se viabilizar, começar no PSDB. Entre tucanos, acredita-se que ele terá até outubro deste ano para tentar mudar a situação, buscando se recompor com a Executiva Nacional e a bancada do partido. Caso contrário, seu projeto presidencial, pelo menos no PSDB, minguará. O grupo de Aécio Neves, seu principal rival interno, trabalha pela realização de prévias para a escolha do candidato ao Planalto, podendo assim reforçar nomes como de Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul. Então aqui, ouvinte, isso aí eu acho que eu já venho repetindo aqui bastante, eu acho que vale a pena reforçar. O que está acontecendo? Todo o petucanismo implodiu. Então implodiu suas duas alas. Implodiu tanto o PT, que está sofrendo um grande baque, como o PSDB também. E o Dória, na verdade, ele é essa ala radical, vamos colocar assim, mas não é radical no sentido de fora da grande política, muito pelo contrário, inserida na grande política, que soube se aproveitar disso e violentamente aplicar o projeto dele dentro do PSDB. Isso significou também uma mudança do PSDB interna, né? Quer dizer, do ponto de vista partidário, vamos dizer assim, significou uma tomada bastante agressiva da ala do Dória dos órgãos partidários, né? Eu não sei se muitos ouvintes vão lembrar, mas tem uma imagem que eu acho que tá na cabeça de quase todo mundo. Teve umas prévias, acho que foi na eleição municipal de 2016, que tem uma cena que é um gordão que caiu e tá mostrando a cueca, porque teve porradaria nas prévias e não sei o quê. Isso aí... Infelizmente eu não lembro dessa cena. Ou felizmente. É uma cena bonita, cara. É a implosão do Tucanistão, cara. E o que acontece ali? Isso aí, cara, foi a face, vamos dizer assim, foi o símbolo concreto da dissolução do PSDB, da briga interna dele, na verdade, né? E do ponto de vista ideológico, o que isso significou o PSDB? O PSDB abandonou completamente, ou pelo menos, enfim, grande medida, aquele programa de modernização liberalizante que ele pautava na época do Mário Covas, etc., né? Do Fernando Henrique também, né? Então, o que a gente tem que entender aqui? Que, inclusive, a postura agressiva do Dória, né, tentando se aproveitar da Coronavac, não sei o quê, foi colocando ele contra outros governadores. E o Eduardo Leite, dentro do PSDB, ele meio que vira, digamos assim, a voz disso. Entendi. Isso realmente não combina com o PSDB, né? Esse jeitão do Dória, né? Pô, a gente tem que lembrar o PSDB... Parênteses aqui, tinha o Goldman lá, eu sou ignorante, mas eu acho que o Haddad tem mais cara de tucano que o Dória. Porra, muito mais. Estirpe, não tô fazendo nenhuma avaliação ideológica, mas ele tem mais estirpe de tucano que o Dória. Né? Pô, Padilha, você acertou em cheio, sabe por quê? Até a cara dele, né? Porque é um jeito assim... um porte intelectualizado, né? A calça mais larga, né? A calça do Dória é muito apertada. O Dória com aquela fita assim de não botar gravata, né? De passar circular interna dizendo assim que não, nem o secretário pode aparecer de gravata. Teve essa história aí, você da fofoca. Mas enfim, é isso mesmo. Outra coisa, Arthur, que não tava nos planos falar dele, mas
O Aécio Neves meio que ressurgiu das cinzas aí, né? De onde brotou Aécio Neves? Mas isso aí que você pegou, que não tava nos planos, mas esse negócio, esse renascimento do Aécio Neves, A volta do mineiro Aécio Neves. a volta do mineiro, tem parte a ver com isso, com essa agressividade do Dória, e que essas partes descontentes do PSDB agora começam a novamente ganhar proeminência, né? É interessante observar o que o Alckmin vai fazer daqui pra frente, né? Porque o Alckmin também é um cara que tá muito descontente com essa Eu nem lembrava que o Alckmin existia. A gente tem que lembrar que o Alckmin virou colunista de saúde lá na No TV... programa da... Eu não lembro, era da Gazeta. Da Kátia ou do Rony Von, sei Acho lá. que era do Rony Von. Do Rony Von. O do Rony Von, melhor ainda. Rony Von tem um disco de rock and roll excelente, viu, cara? Nos anos 70. E não tô brincando, viu, ouvinte? Mas é o melhor programa da madrugada. Vamos aqui dele falando do Hulk. Dele, no caso, o Diego Amorim. Achei. Luciano Huck, aspas. O apresentador de TV ainda não decidiu se será candidato à presidência da República. Como em 2018 ele tem optado pela discrição e pelo suspense, enquanto nos bastidores conversa com lideranças do centro e principalmente da centro-esquerda. Huck intensificou sua participação nas redes sociais e, em meio à pandemia, passou a se contrapor claramente ao atual governo. A indefinição, ainda que justificada por cautela ou estratégia, irrita atores políticos mais afoitos que dizem que o tapete vermelho não será estendido na hora que ele quiser. Rapaz, a Globo tá oferecendo muita grana pra esse cara querer se meter com ser presidente da República, né, Arthur? Olha, eu vi um tweet, ô Padilha, que eu acho que resume essa brincadeira toda. O Brasil tá virando tá valendo um domingão. Literalmente isso, cara. Mas o que acontece com o Luciano Huck é o seguinte, mais pra trás, né, o ouvinte vai lembrar que eu falei do Fernando Henrique, suas lágrimas de crocodilo, né? E que essa, digamos assim, as lágrimas de crocodilo do Fernando Henrique é essa tomada de consciência da burguesia de que, putz, grila, cara, a gente não precisa... Isso aí foi muito irracional no Bolsonaro, tem um jeito racional de fazer isso. E o Huck, ele seria, muito melhor que o Haddad até pra burguesia mais racional. Por quê? Porque ele seria capaz de fazer esse programa neoliberal com uma certa distribuição de renda, com assim, um temperinho pra dar uma disfarçada. Aquela azeitada, né? Azeitadinha, né? E o que a gente vem vendo, que é interessante da articulação do Huck? Que existem frações da burguesia mesmo, que diretamente, por meio de... Tem um termo em inglês muito bom que é think tanks, né? Que são o quê? Que são esses órgãos, assim, sempre uma ONG, né? Sempre esse esquema de uma ONG, supostamente sem interesses, que vem formar novos políticos, que dá bolsa, que não sei o quê, que vão se infiltrando em partidos. E o Huck, junto com essa galera, é o quê? É essa burguesia mais racional falando assim, eu quero influenciar diretamente na política, né? E seria perfeito, né? Pra agenda da Faria Lima seria 10 de 10, né? Só que ao mesmo tempo, a política ela tem uma autonomia relativa em relação à economia. O que é isso? As coisas não se colam 100%. Né? Existem interesses que, por mais que a Faria Lima quase domine o Brasil inteiro, ela não domina inteiro, existe um resto ainda. Então o Huck ele começa a ficar nesse vai e não vai, vai que não vai, porque ele começa a sentir que ele não tem certeza que o projeto dele vai pra frente, e daí ele começa a negociar, tal, aparece o Domingão, não sei o quê, e o cara dá pra Domingão trás. do Rucão. Domingão do Rucão, cara. Essa fera aí, bicho. Vamos lá, ele falando sobre o Luiz Henrique Mandetta. Aspas. O DEM decidiu soltar a corda de Luiz Henrique Mandetta e ver até onde vai o ministro da Saúde. Por hora, políticos mais tarimbados não conseguem ver envergadura em uma possível candidatura do ex-deputado do Mato Grosso do Sul, mas reconhece que a ideia pode dar certo, a depender da capacidade dele de agregar forças políticas e principalmente de se colocar para o eleitorado como alternativa real. Aqui, ouvinte, o Diego Amorim eu acho que acertou em cheio. Porque é o seguinte, o Mandetta, ele só tem a expressão que teve porque a gestão do governo é tão catastrófica da pandemia, mas é tão assim, é uma coisa tão escambrosa. É o em terra de cego quem tem olho é rei, é isso? Aqui tem meio olho é o imperador, no caso. O cara não precisa nem ter o olho inteiro, né? Que de fato não tem, né? Não, exatamente.
E daí que acontece, o Mandetta, cara, ele começou a posar de o defensor do SUS. Sendo que ele sempre foi um cara que tinha uma política bastante privatista pra saúde pública. Ele defende os interesses dos planos de saúde, vamos mandar real, entendeu? Então... E essa turma de plano de saúde aí, coisa boa não é, né? É o mais puro mercado Faria Lima que tem, cara. Então... ele só teve essa projeção aí por causa disso, entendeu? Agora também, ó, eu acho que Mandetta, a tendência dele é ele começando a desaparecer na conjuntura à medida que a coisa vai evoluindo. Então nem vamos perder muito tempo com o Mandetta. Vamos lá, ele falando de Lula e o homem abriu o bico, hein? Lula, Fernando Haddad e Guilherme Boulos. Aspas, com Haddad sujeitando seu papel de poste, mais uma vez o PSOL insistirá em Guilherme Boulos. Agora como novo queridinho da esquerda e fortalecido pela façanha de ter chegado ao segundo turno com Bruno Covas, do PSDB, na disputa pela Prefeitura de São Paulo. No Centro Democrático, acredita-se que Boulos pode até ter força para ir para o segundo turno, mas a tendência é que tenha mais votos que o PT, repetido no cenário na capital paulista no ano passado, quando Boulos superou o petista Gilmar Tato. Então, esse comentário aí... De que dia que é esse comentário? É de 5 de março. Parece que foi há eu quero, Padilha, 30 anos. Deixa eu dar um detalhe de bastidor aqui pro ouvinte. Estava eu, esse pobre comentarista, junto com o Padilha, preparando o roteiro. Humilde comentarista. Sonhando com aquela pizza que falaram que vão pedir, se vou pedir é agora, mas vai aí. Essa pizza é importante, né, cara? Mas assim, esse humilde comentarista, o Padilha, a gente estava aqui preparando o roteiro, um disparate, né? Quando a conjuntura nos atinge um soco no estômago, né, que foi a decisão do Fachin, e a gente tem que mudar todo o roteiro, né? Então, o que acontece? Eu peço aí desculpa pro ouvinte, porque a notícia tá meio defasada, mas é o seguinte, eu vou aproveitar, é legal essa Arthur, defasagem. nessa época aí, eu tinha carro. Conta essa história. Ontem eu tava saindo aqui do estúdio, umas 10h30 da noite, pra levar um amigo em casa, um casal de amigos em casa. E chega ali na porta e, cara, cadê meu carro? E eu achei que eu tinha emburrecido, assim, falei, meu Deus, cara, meu carro tava aqui na porta de casa, enfim. Até 4 da manhã eu tava lá no 78DP da Estados Unidos. Foi um pouco antes disso, mas... Enfim, esse é o cenário catastrófico do Brasil. Essa implosão completa do país, cara. Mas é isso, a gente tinha carro, tinha pauta e quando veio não tínhamos mais nada. Era outro país semana passada. Acho que o Diego Amorim foi pego também de calça curta aqui, né? Com certeza. Mas assim, o mérito, como eu falei, né, mais pra trás, tudo mudou e nada mudou. Porque é o seguinte, quando o Diego Amorim e nós aqui estávamos escrevendo o roteiro, até então... Algum momento sabia-se que ia ter esse revés da Lava Jato. Diga-se passagem, demorou, né? Quando a gente para pensar que a sinalização, quando teve a Vaza Jato, quando, enfim, começou a pressionar o Deltan Dallagnol. Qualquer estagiário de direito sabia que isso aí não ia dar certo. Porque é o seguinte, a gente não pode também confundir a forma do direito com o seu conteúdo, né? Porque o direito... parece aquela coisa racional, tá? Mas na verdade ele é política, né? Articulação. Sim. Os ministros do STF, não se enganem, ouvinte. Os ministros do STF, eles negociam na hora de tomar as decisões dele, e isso vale para quase qualquer grande corte, né? E o que acontece? O que acontece? Eu me perdi aqui, ô Padilha. Que a gente tá falando da anulação. Da anulação. Então, já se sabia, pelo papo de bastidores, essas coisas dão uma vazada, né? Que em algum momento ia dar uma revertida contra a Lava Jato, né? Mas até então era especulação, agora a coisa tá concreta, né? E o que a gente pode ver? O Diego Amorim, ele trouxe 3 nomes. Ele falou o Lula, o Haddad e o Boulos, né? Como a conjuntura mudou, o que tá se especulando? Que o Lula pode voltar a ser elegível, né? Só que a gente tem que lembrar que a Lava Jato ainda tem bala na agulha. Existem os processos contra ele, né? Existem outros processos que podem tornar ele inelegível. Né? Mas isso, e aqui eu tenho que deixar bem claro uma coisa pro ouvinte. Da perspectiva nacionalista, qualquer derrota da Lava Jato é uma vitória do Brasil. Pode continuar, Arthur? Perdão, ia te interromper. Não, pode interromper. Posso fazer interrupção? Não sei se você separou essa discussão mais pra frente pra falar do processo do Lula. A gente vai chegar aí? Eu acho que vai ter alguma coisinha assim mais pra frente. Eu vou introduzir aqui. Se for um assunto que vai ter lá, você fala, Padilha, a gente discute isso lá na frente. Eu queria saber a diferença do papo do Fachin
pro papo do Gilmar Mendes. Em que sentido? Porque eu quero entender, ó, se você pedir pra eu formular melhor a pergunta, eu que vou falar bobagem aqui. Mas o Fachin pegou a galera meio de surpresa com essa anulação do processo do Lula, e no outro dia eu fiquei com a sensação que, também de surpresa, o Gilmar Mendes botou coisa pra votar lá. Mas eu acho, Padilha, que você pegou na goela do negócio mesmo. Porque é o seguinte... Sou o burro mais esperto do Brasil. Inteligente, não. Esperto, eu sou. Porque é o seguinte, a especulação que se faz, e eu repito que eu assino embaixo essa especulação, é que o Fachin manobrou pra tentar poupar o Moro do grosso do que poderia chegar em cima dele. Que poderia ser realmente um desmonte muito maior da Lava Jato. Tá? Enquanto que o Gilmar Mendes, e enfim, os outros ministros que não os nomeados pelo PT, né? O Alexandre... O Alexandre Moraes, o Lex Luthor, o Alexandre Moraes e tal. Essa galera tava militantemente contra a Lava Jato. Então, eu imagino que eles tentaram, de alguma maneira, digamos assim, diminuir a diminuição, né, que o Fachin conseguiu colocar contra o Moro. Entendeu? Mas assim, vamos falar um pouquinho do Lula e como é que ficaria o campo petista e solista, por tabela, né? Numa eventual eleição de 2022, que eu acho que o ouvinte também quer uma especulação em cima disso, né? A gente pode dividir em 3 grandes cenários, vamos dizer assim, né? Primeiro grande cenário, Lula elegível, Lula vai candidato. O Lula candidato é uma exposição muito grande pro PT, porque se ele perde, e isso não é uma coisa que está completamente impossível, perder contra o Bolsonaro no segundo turno, cara, é sepultar de vez o projeto lulista, entendeu? Sim. Inclusive, isso é o que me leva para um segundo cenário de especulação, que é o qual? É o Haddad. Né? Joga o Poste de novo, porque o Poste ele vai de boi de piranha, passa sai o Lulão senador lá pela Bahia. Sai o Lulão senador pela Bahia, ou faz algum outro ajuste, porque assim, os caras estão negociando no como é que fala? Nos bastidores. Mas eu quero ser presidente. Então, se ele subir na mesa e falar, eu quero ser presidente, aí também ele consegue. A especulação é que vou mexer com isso não, quero ser senador, é melhor pra mim. Eu tava falando mal de quem imita mal aqui e tô fazendo isso agora. Mas seria, sabe o que seria isso? Seria a sarneização do Lula, né, cara? Porque... Eu acho que essa aí você pode patentear. Sarneização do Lula. Porque assim, existem muitos países que os ex-presidentes, eles têm cargo no Senado. Na Itália, salvo engano... Pepe Mujica tava no Senado aí do Uruguai, não tava? Mas ele saiu candidato. Ele foi candidato ao Senado. Não sei, eleito, não manjo tanto de Uruguai assim, mas foi eleito. Ninguém manja de Uruguai. Quem que manja de Uruguai? Uruguai é tipo um bairro de Belo Horizonte. Com todo respeito ao Uruguai. Mas é um grande país. Um grande país. Não, um país pequeno. É um país pequeno. Grande país. É um pequeno grande país. Mas Então, mas eu acho que o Mujica foi eleito. O que eu ia comentar é que eu acho que tem países, como a Itália, em que os ex-presidentes têm cargo de Senado vitalício. Eu não lembro, se eu posso estar confundindo alguma coisa. Mas enfim, essa sarneização do Lula, né? Essa é uma possibilidade. E com isso o Haddad candidato. Ou seja, repetiu o cenário de 2018. Mantém a falsa polarização, o PT mantém a hegemonia sobre a esquerda, sobrevive com sua meia dúzia de parlamentares, com seus assessores, etc., né? E, enfim, o país caminha para a desgraça, continua a mesma coisa em 2022. Esse é um cenário. O terceiro cenário é o que a gente pode chamar da bomba Boulos, né? Só que eu sou muito... Não fica, vai ter Boulos. Nossa, não faz isso comigo não. Os mesmos criadores de votar com livro, chegou o Fica, vai ter Boulos. É uma tristeza, né, cara? A tristeza é senhora, Arthur. Desde quando o samba é assim. É a santa cecilirização da esquerda brasileira, cara. Pra quem não é de São Paulo, deixa eu dar um... Sim, porque, os nossos indicadores indicam. Estamos sendo ouvidos em todo o Brasil. Deixa eu dar uma mapeada aqui. O que é São Paulo? São Paulo tem 2 eixos liberais, né? Sim. Vamos botar assim. Sim. Um eixo liberal é o do mercado financeiro, que é a Wall Street paulista, que é a Faria Lima. Se você vai pela Faria Lima, é um monte de prédio envidraçado, parece que tá em Nova York. E aí eu explico a versão fuleira do que você tá falando. São pessoas andando de patinete elétrico, coletinho, aquele terno bem cortado, justo, né? É isso aí, é meio tipo assistir aquele filme lá do Lobo de Wall Street, né? Só que são uns lobinhos mais mal feitos. É o lobinho guará que se acha o lobinho americano, né? É isso.
Aí, É cafonérrimo, né, cara? Cafonérrimo. patinete elétrico, gente. Se vocês algum dia forem na Faria Lima, é uma coisa triste. E tem do outro lado, mais perto do centro de São Paulo, tem a Santa Cecília, que é o quê? Que é o bairro hipster, né? Hipster. É a galera assim descoladona, Sim, que não sim. sei o que e tal. E que é o quê? Que é essa galera assim de uma esquerda liberal, uma esquerda meio Marcelo Freixo, né? E que acontece? Existe essa polarização entre dois liberalismos. Mas é bom. É bom. Eu vou lá na Santa Cecília, aí lá tem tipo... O que é o negócio, né? Tem as coisas... O hipster adora um negócio ruim. Né? Tipo, então é meio isso. Então, você pensa que tá num samba de raiz, mas na verdade só tem uma classe média ali que estuda na USP, no Mackenzie. Nunca entrou um bamba por aquela porta, né? Eu reclamava pra um amigo meu, Arthur, dos rolés hipster. Aí ele falou pra mim, ô Padilha, se a gente não for no rolé hipster, a gente vai aonde, cara? É. Aí eu falei, pode crer. É o drama do nacionalista, né, cara? Sim. Nacionalista não tem lugar na nação. Da nação. Eu diria assim, ó, se você vier pra São Paulo, um dos melhores lugares pra dar rolê mesmo era Santa Cecília. Santa Cecília, que é a nova Vila Madalena. É, que era a Vila Madalena de brasilidade, é isso aí. Agora que a gente já explicou como se dar bem ou mal em São Paulo, tem algum arremate desse comentário aí ou tá feito? O arremate do comentário é o seguinte, o Boulos dificilmente vai conseguir se projetar muito pra além da bolha Santa Cecília. Ele vai ter que mudar muito. Ele já vem ensaiando isso na campanha municipal, o ouvinte talvez lembre, ele se aproximou o quê? Do mercado financeiro, ele se aproximou da Faria Lima, né? Sim. E o que acontece? É isso que eu quero chamar muita atenção, sabe? Qualquer grupo político no Brasil, o Brasil é um país muito grande e heterogêneo, cara. Ele vai ter que negociar com outras forças de outras classes sociais. E quando isso acontece, isso sempre tem um recorte bastante regional, entendeu? Então a pergunta que eu faço eu quero deixar um desafio pro ouvinte, ele pode vir depois nos comentários. Desafio do Arthur. É o desafio do Arthur, o desafio pro ouvinte. O ouvinte que gosta do Boulos, ou enfim, que quer polemizar... Vai ter bolos. Eu quero lançar o seguinte desafio pra ele. Quero que ele vá nos comentários e me diga o seguinte. Você pode dizer que eu tô errado, mas a minha pergunta é a seguinte. Se qualquer força política no Brasil vai ter que negociar, e essa negociação tem um recorte regional, com qual burguesia o Boulos vai negociar que não é da Faria Lima, ou seja, que não é do mercado financeiro? Qual que é a Faria Lima do Ceará? A Faria Lima do Ceará? A Faria Lima do Ceará é aquele fazendeiro do Brasil profundo, é aquele industrial fora do eixo imperialista que tem que se afirmar na A sua Faria Lima de Uberlândia, qual que é? Aí você me pegou. É a mesma coisa. E ali, ali não adianta nem ficar, porque ali não vai ter bolos, camarada. Né, Arthur? Vamos aqui. Vamos pro próximo. O Diego Amorim falando do Sérgio... A gente xingou muito o Boulos, estamos indo ser acusado de reacionário, você agora mete o pau, viu? Justo. Porque ele falou assim do Sérgio Moro: o ex-juiz de Curitiba é o potencial candidato ao Planalto mais odiado pelos poderosos de Brasília. Na surdina ou de maneira escancarada, o mundo político se mexe, não é de hoje, para aniquilar qualquer possibilidade de candidatura presidencial dele. Alguns torcem abertamente para que o principal símbolo da Lava Jato tente uma vaga ao Senado. Um presidente de partido admitiu ao antagonista que o Moro é repelido porque temem que ele faça no comando do país o que fez na primeira instância, colocando todo mundo na guilhotina. Então, aqui, ó, ouvinte, o que eu quero ressaltar aqui? Primeira coisa, que a gente tem que deixar claro que o Diego Amorim e o antagonismo, de modo geral, gostam muito da Lava Jato do Sérgio Moro. Então é óbvio que eles deram aquela azeitada, né, vamos dizer assim, quando eles vão comentar sobre o ex-juiz de Curitiba, né? Que pra mim é o ser humano mais ridículo que andou por essas terras aqui. A imagem dele é tão patética, né, cara? É. Porque é aquela coisa assim, ele bota aquele queixão quadrado dele como se ele fosse E o papel que ele cumpre, eu acho que é o pior que tem na política brasileira, né? E o que acontece, cara, é que é o seguinte, o Sérgio Moro, ele tem um único ativo, cara, vamos ser francos, que é esse reacionarismo da classe média brasileira que odeia a política. Por que ela odeia a política? Porque ela quer a paz dos cemitérios, entendeu? Ela quer o quê? Ela quer só o mercado totalitário mesmo, esse é o verdadeiro totalitarismo do mercado, o liberalismo do Pinochet, é isso que ela quer. E o Sérgio Moro era mais ou menos uma das possibilidades de encarnação desse projeto, entendeu? Só acontece, ele foi tão agressivo, enfim, ele também não tinha outra coisa pra fazer, que ele
que ele acabou criando, digamos assim, um clima total da política contra ele. Todo mundo, cara, o espectro político inteiro, do Renan Calheiros até... Enfim, quem você conseguir lembrar, ficou contra o cara, entendeu? Queimou totalmente isso. E quando ele rompe com o bolsonarismo, ele consegue levar só uma pequena parcela desses apoiadores com ele. Tanto é que, eu não sei se o ouvinte vai lembrar, mas ali no começo de 19, eu não lembro exatamente quando foi a ruptura, acho que foi no final de 19, rolou uma situação meio híbrida, no qual os bolsonaristas tentavam romper com o Sérgio Moro, mas não romper completamente, né? E o que acontece, cara? Eu me pergunto aqui, como é que o Sérgio Moro derreteu tão rápido? Porque um dos elementos mais importantes do derretimento dele foi a Vaza Jato, né? Que, vamos ser francos, a Vaza Jato, pra quem não lembra, só uma curta recapitulação, foi um Intercept, né? Fez uma investigação, uma reportagem investigativa, pegou coisa do Telegram, né? Alguém, um hacker misterioso, o hacker, qual era a cidade? Era Araraquara, eu acho. Eu não lembro agora. Não sei. Tentaram achar o hacker. Eu lembro que tentaram achar o hacker. Ele tava numa cidade no interior de São Paulo. Agagaquaga. E o que acontece? O Sérgio Moro começou a desidratar ali. Ali foi a desidratação mais rápida dele, né? E coincidiu com essa ruptura, né? Interessante essas coincidências, né? Então, eu fico me perguntando o seguinte. O que eu vou falar agora é a mais pura especulação. Eu diria o seguinte até, ô Padilha. Beira o conspiracionismo. Porque é o seguinte. Imagina que a gente estivesse em 64. 1964... junho, o golpe foi em abril, junho, alguns meses depois do golpe. Não era uma verdade escrita nas estrelas, não estava nenhum jornal, não existia nenhum documento provando a presença dos Estados Unidos, a relevância dos Estados Unidos pro golpe. Que eu conheço, eu não sou historiador especialista nisso, mas o Muniz Bandeira, em 79, que o Muniz Bandeira é um importante intelectual, né, também foi político, ele foi um dos pioneiros em revelar a tal da Operação Brother Sun, que era a operação da CIA em apoio ao golpe dos Estados Unidos no Brasil, né? E não havia vazamento de documentos, né? O Pentágono e a CIA foram vazar os documentos que comprovavam o que o Muniz Bandeira falava bem depois. Então a gente tá no meio do olho do furacão, né? E na guerra, como tem um ditado que eu gosto muito, na guerra, a primeira vítima é a verdade. A gente não sabe exatamente o que tá acontecendo, né? O que a gente observa é o seguinte: no centro, ou seja, nos Estados Unidos, tem uma guerra civil rolando meio disfarçada. Que é a ala do Trump, que é a ala, vamos dizer assim, a burguesia feia dos Estados Unidos, então a burguesia ligada a petróleo, ligada à indústria que serve ao complexo industrial militar dos Estados Unidos, quer dizer, a parte feia da burguesia americana, que acaba apoiando o Trump porque tem interesses concretos no seu apoio, e a parte cheirosa da burguesia com o Biden, né, que é o Vale do Silício, que é o Wall Street, né, que é a burguesia, assim, inovadora. Ô Arthur, eu adoro quando um meme diz tudo, cara. Meme é uma revolução estética, né, cara? Que deixa eu só ligar o ar aqui, que já tá me dando até pizza. É aquele meme que são 2 aviões bombardeiros e um é um avião normal, né? E, sentando bomba, e o outro é um avião rosa, vegano, com plaquinhas de não coma carne, também bombardeando. É o bombardeiro inclusivo, né? Sim. A gente bombardeia todo mundo, tem bomba pra todo mundo. Tanto que a Kamala Harris, que é a vice, é ela? É ela que é a vice do Biden. Eu vi um outro meme que era: Kamala Harris vai ser a primeira mulher negra a bombardear o Irã, sei lá, a Síria. Eu faria uma correção, cara, nisso aí. O Bush filho, que foi o Bush que a gente conheceu, o Bush de 2000 Tinha a Condoleezza Rice. A Condoleezza Rice. Então nem isso eles vão dar conta de ser. Que o cara era republicano, né? Vamos lembrar disso, Ela né? era secretária do Tesouro, né? Ela era secretária de Estado, que é de Estado. o equivalente do Mike Pompeo. O secretário de Estado, cara, a Secretaria de Estado é uma coisa que só os Estados Unidos têm. Que é tipo um super ministro que cuida de diplomacia. Muito cigarro. É muito cigarro. Mas então, porque eu tô contextualizando esse negócio dos Estados Unidos aí, por quê? Porque teve um episódio aí que vale a pena ressaltar. Aqui, de novo, eu tô na esfera da mais pura especulação, não é? Aqui não há afirmações, é só dúvidas sendo postas no ar. Que é o seguinte: o Glenn Greenwald, que era o grande nome do Intercept... Covard. Como é que é? E realmente foi uma covardia o Augusto Nunes que se prestou aquele papelão pro claro. Glenn Greenwald, né? E aí ele chama
o Augusto Nunes de covarde. E foi realmente uma covardia enorme. Mas então, a despeito das barbaridades do Augusto Nunes, o Glenn Greenwald, ele foi o cara que, digamos assim, um dos grandes articuladores do Intercept, né? E teve um episódio muito interessante. O Intercept, diga-se passagem, você abrir o site deles, eles têm ligações sim com a fundação do Soros, né? Aí não vai precisar ser um olavista pra fazer essa afirmação. Isso é uma coisa verdadeira. E o Soros, pra quem não sabe, ele era um grande financista dos anos 70, tá? Um dos caras que foi um dos grandes capitães da financiarização do capitalismo ali na transição, no choque do petróleo, né? E o Soros, enfim, ajuda a manter o Intercept e tal. E o que acontece? Quando o Glenn Greenwald foi escrever uma coisa acho que era contra o Biden, mas era contra uma figura importante do Partido Democrata, ele foi censurado. Pelo Intercept. E saiu brigado do negócio. Então por que eu tô chamando a atenção por isso aqui? Provavelmente não, mas especulando, a desidratação do Moro tem a ver com essa briga interna dos Estados Unidos. E a gente é o quê? É os peão no tabuleiro de xadrez, os dois caras brigando. É isso, a gente vai pra onde agora? Agora é o Diego Amorim sobre o Ciro. Diego Amorim sobre o Ciro. Aspas, embora de esquerda, o pedetista é encarado como opção do centro democrático. Entre os atores políticos envolvidos nas conversas, porém, predomina a avaliação de que Ciro, por mais experiente que seja politicamente, envelheceu sem moderação e seu perfil truculento e impetuoso espantaria o voto moderado, por dificultar um contraponto a Jair Bolsonaro. Não será uma eleição para ganhar na porrada. Se mordermos a isca e baixarmos o nível, Bolsonaro ganha, porque ninguém consegue ser mais baixo que o atual presidente, disse ao antagonista uma liderança partidária. A opinião é que Ciro teria dificuldade de chegar ao segundo turno, pois o PT, que muito dificilmente topará compor com o restante da esquerda, sempre rouba votos. De toda forma, admite-se que o cearense apresentaria como nome bastante competitivo em eventual segundo turno com Bolsonaro, pois, ainda como hipótese, poderia conseguir reunir toda a esquerda na reta final com mais facilidade que o PT, por exemplo. Há quem jure que Ciro é o maior temor de Bolsonaro. Pode perceber que a família Bolsonaro evita rivalizar com ele, disse um ator político. Olha só, ouvinte. Aqui é assim, você vê como tudo mudou e nada mudou com a questão do Fachin, da Lava Jato, né? Porque o Diego Amorim escreveu isso aqui no distante dia de 5 de março, né? Agora eu não lembro bem, mas... 2021. 2021. É outro século, né? Agora. Semana passada já é outro século. Mas as coisas não mudaram tanto também, né? Por quê? Ele acerta e erra, o Diego Amorim. Ele acerta no quê? De fato, o que os petistas têm medo é essa perda da hegemonia sobre a esquerda. Então, eles vão manobrar com todas as forças que eles têm, e o PT é forte, a despeito do seu enfraquecimento. O PT tem uma das maiores bancadas do Congresso, o PT tem muito governo estadual ainda, quer dizer, ele tem uma força razoável ainda, ele tem muito espaço de manobra para tentar desidratar a ida do Ciro ao segundo turno, né? E o Diego Amorim também acerta no seguinte, o Ciro e o Bolsonaro, o que a gente vem assistindo? Ele vem assistindo um resgate do nacionalismo. E eles antagonizam exatamente no que é nacionalismo. De um lado, o Bolsonaro está resgatando qual? O falso nacionalismo que, enfim, presidiu a regime militar, que era a galera da UDN, que era, enfim, os conservadores antinacionalistas brasileiros. Enquanto que o Ciro consegue encarnar aquele nacionalismo de verdade, o nacionalismo trabalhista, o nacionalismo, enfim, que entende... Varguista, né? O varguista, vamos mandar real, o varguismo, que é esse reposicionamento soberano do Brasil na economia mundial, né? Então, por isso que o Ciro tira o sono dele, né? Só que eu acho que o Diego Amorim, ele tem uma visão, assim, muito fraca, vamos dizer assim, do que está acontecendo pro eleitorado de modo geral. Por quê? Eu não sei se o destempero, como dizem do Ciro, é um problema. Vou falar o porquê. A gente tá vivendo, você vive isso na carne, o Padilha, o ouvinte tá vivendo isso na carne. O país tá destruído, cara. A gente tá numa situação, assim, única da história do nosso país. Um nível de desemprego rampante. Se não fosse... A gente tá toda hora pautando aqui com o auxílio emergencial. O veto a ele é uma das grandes razões pela qual o lockdown é tão tenebroso economicamente pro brasileiro médio, né? Só que assim, se não fosse, mesmo assim, a migalha do auxílio emergencial que caiu durante um tempo, que vai talvez voltar a cair no futuro, cara, esse país já teria
destruído completamente. A segurança pública acabou. A infraestrutura urbana da cidade tá destroçada. Sim. Quer dizer, eu acho, essa é a minha opinião pessoal, que justamente esse lance do Ciro de falar, assim, fortemente, é um dos melhores ativos, um dos maiores ativos que ele tem. Mas então, Arthur, o que o Ciro tem que fazer? Assim, na lata? Na lata. Eu vou falar o que ele tem que fazer. No couro. No couro, na lata. Na lata. Na goela. Olha, eu vou falar de uma maneira bastante objetiva e direta qual que é o meu palpite do que o Ciro tem que fazer. E eu ouvi dizer que Ciro Gomes, Luiz Inácio Lula da Silva, Sérgio Moro não perdem um disparate. Espero que eles não percam. Ó, Ciro, estiver escutando. Isso Ciro, aqui, ó. presta atenção aqui. Lula, todo mundo. O que eu acho que o Ciro tem que fazer? Ele tem que ser bem populista. Só que assim, a palavra populismo, ela foi uma palavra assim violentada pelo pensamento Você uspiano. gosta, né, da palavra populista? Eu gosto da palavra populista, sou a favor do Se resgate. você gosta, eu gosto, Arthur. Porque é o seguinte, o que eles xingam que é populismo? Eles falam que o populismo é enganação do povo, enfim, é uma mentira que se conta, e é o oposto disso. O populismo é uma forma de você passar uma verdade para a população, que ela consegue se organizar, não é para a população em geral, vamos ser francos, para a classe trabalhadora, passar uma verdade para essa classe trabalhadora que permite ela, com todos os seus limites, se organizar em torno de um projeto verdadeiramente popular de emancipação nacional, entendeu? Então, o que o Ciro tem que fazer? Ele tem que conseguir traçar muito claramente uma linha divisória entre o nós, povão, e o eles, né? E quem que é esse nós? Esse nós é a classe, enfim, é todas as frações populares do Brasil que são muito diferentes entre si. Uma coisa é o trabalhador do ABC paulista, aqui de São Paulo, um trabalhador ligado à metalurgia, indústria química, né, que está inserido no mercado de trabalho. Outra coisa é o trabalhador do Rio de Janeiro, que aqui não é tão longe assim em termos de Brasil, que está no mercado informal, no bico, enfim, sem relação de trabalho consolidada. Outra coisa é o brasileiro no Brasil profundo, no interior do Maranhão, no interior do Pará, que tem outra tipo de vivência, de inserção no sistema produtivo capitalista. Então é muito heterogêneo. E fora isso, a gente tem que ser francos também, tem toda uma classe média, que eu vou usar a palavra real, que está ferrada, que está esmagada por impostos para manter o mercado financeiro, esmagada por juros, ou seja, um povo muito heterogêneo. E dentro dessa heterogeneidade tem que traçar uma linha muito clara entre nós e o eles, ou seja, dizer com todas as palavras, o culpado do que está acontecendo no Brasil é o nosso processo de recolonização que vem acontecendo desde os anos 90 e o Bolsonaro é só a radicalização desse projeto. Perfeito. Arthur, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tô achando que o Ciro tá batendo em todo mundo. Isso aí que você pontuou uma coisa interessante, o Padilha. E vou te dizer mais. Que foi um negócio que o Lula falou quando provocado sobre o que ele pensa do Ciro. Se o Ciro bater em todo mundo, sobra quem do lado dele? E aí a pergunta que eu quero te fazer certinho é: o Ciro tá batendo em todo mundo mesmo? Porque no PT ele tá batendo. Sim, no PT ele tá batendo. Tem Nos que bater Tucano mesmo. eles estão batendo. Mas tem que apanhar. No Sérgio Moro ele tá batendo. Aí tem que apanhar também. No Bolsonaro ele tá batendo. Também tem que apanhar. Você é cirista pra caramba, Mas- eu tô achando, hein? Não, mas sabe qual que é o erro dele? Agora eu vou falar a real. Em quem que ele não tá batendo? Ele deveria bater menos, na minha opinião, nesses caciques políticos que aqui a galera do Sudeste adora falar mal. Por exemplo, o Renan Calheiros, entendeu? Eu acho que ele deveria segurar a onda na hora de lidar com a grande política, né? Quer dizer, lidar com esses grandes atores políticos que organizam o tal do centrão, ou o centro político. Porque o Lula já sinalizou eu achei fantástica essa fala do Lula, que foi... cobraram ele de uma frente de esquerda, que o Ciro também não aceita esse papo. Eu achei até que eles foram no mesmo sentido aí. Só que acho que às vezes o Lula assinala melhor para as alianças do que o Ciro. Nas entrevistas, pelo menos. A frente esquerda, o Lula falou mais ou menos que... quer dizer, falaram frente ampla com PCdoB, PSOL, PT e PSB e PCdoB. Não sei nem se o PCdoB tava na conta, porque o Ciro realmente riscou a linha no chão, né? E aí o Lula falou, isso aí não é frente ampla, isso aí é frente de esquerda. Para montar uma frente ampla, a gente precisa dos partidos de centro, dos partidos da direita e tal. Então,
o Ciro tá batendo em todo mundo ou ele não tá batendo nos atores que são importantes pra montar uma frente ampla de verdade? Ó, a despeito do meu antipetismo varguista aqui, né? Vamos deixar claro pro ouvinte também. Se eu não tempero esse programa fica, ó, varguismo puro. Porque é o seguinte, a despeito disso aí, eu vou dizer o seguinte, o ouvinte aqui vai me xingar, eu acho que eu vou ter muito comentário negativo aqui no Twitter, ô Padilha. O Lula tá certo em algum aspecto aqui. Porque é o seguinte, teve um texto no Disparada que eu acho que pegou bem na goela, como você diz, né? Deu na goela. Deu na goela. Que é o seguinte, o grande desafio do Ciro é rachar o Centrão. Porque o Centrão, ele tá preocupado com coisas assim muito cotidianas da política. É o quê? Emenda orçamentária pro município do interior, é um cargo para um apoiador político, quer dizer, é estruturar, como você gostou daquela palavra, a estrutura amorfa. É justamente o desafio dele, como ele é amorfo, ele tem que se estruturar em cima dessas pautas, né? Então, o que acontece? Quem tem a caneta presidencial tem uma vantagem muito grande, que é das emendas, etc. O Lula ainda tem a vantagem do quê? Da imagem dele, que no Brasil profundo, com justeza, eu diria, com a mais absoluta justeza, o brasileiro médio do Brasil profundo reconhece no Lula alguém que fez alguma coisa e fez bem. Sim, fez. E o que acontece? O Centrão, então, preocupado com a reeleição, vai fazer o quê? Vai fazer o Bolsolula, que já é uma verdade, né? Em alguns lugares. Se a gente pegar no Rio de Janeiro, teve um candidato, acho que no Belfort Roxo, se eu não estiver equivocado, que saiu o Bolsolula, que a galera compartilhava as zonas na internet e tal. E isso é uma verdade, cara. O Centrão, ele tá preocupado com isso. Então, o desafio do Ciro é rachar o Centrão. É por isso que ele tem que tomar cuidado, o ouvinte. O seguinte, ele não pode acabar, sem querer, assumindo uma posição antipolítica. Sim. Perfeito. Ô Arthur, só pra te informar, 1h15 de programa, tá? A gente vai aqui pra quinta, que é do... Eu tô falando isso pra você já pensar que foi 1h15. Já foi 1h15. Dá-lhe ouvinte. Mas eu preciso te provocar, a despeito do tempo, que eu recebi um vídeo. O Arthur conhece, ele vai ficar doido, gente. Lá vem. Eu recebi um vídeo que é um cara pegando um quadro do Lula, colocando na parede, no fundo, tocando o jingle do Vargas, que é: bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Não faz na isso hora comigo. Eu pensei, nossa, o Arthur ia ter um piripaque do Chaves vendo isso. Não faz isso comigo não, Padilha. Ai, vamos lá pro quinto. O estado de São Paulo, Marcelo Godoy, no dia 9/3. Após algumas horas em silêncio, o presidente do Clube Militar, general de divisão, Eduardo José Barbosa, divulgou uma nota em que critica a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com o título "Lugar de ladrão é na cadeia", o documento diz que no Brasil, aqueles que julgam são alinhados políticos daqueles que são julgados. Para o general, novos processos em outras varas são uma artimanha grotesca para que o meliante fique definitivamente impune. Fecha aspas. Olha, ouvinte, aqui a gente tem o caso mais claro, mais evidente, mais cristalino da seguinte sabedoria popular. Cão que muito ladra não morde. Essa que é a real. O que acontece? É um bando de milico de pijama, seus barrigão ali, nos seus 70 anos, 80, né? Com a cabeça na Guerra Fria, né? Totalmente descolado da realidade nacional, que quer ladrar um pouquinho pra aparecer no noticiário, pra achar que é alguma coisa ainda. Eu diria o seguinte, ouvinte, isso é muito a minha opinião, claro, mas assim, tem zero chance de um golpe de Estado no Brasil agora, mas zero chance. Qualquer embarque que os militares tiveram no governo foi por razões 100% corporativas. Quer dizer, foi para manter clube de férias, para ter salário. Por quê? Porque eles estavam se antecipando a dissolução liberal que estava acontecendo no Brasil, e eles queriam ter, digamos assim, como falam no mercado, alavancagem, que é o quê? Você tem uma posição de vantagem na hora de negociar e manter esses privilégios deles, né?
Tem um autor que é muito polêmico, eu vou deixar aqui no ar o nome dele, depois vocês procuram. Chama Oliveiros Ferreira. Oliveiros Ferreira, ele é um caso muito único, eu desconheço outros casos assim. Ele é um marxista de direita, é uma coisa fantástica. E ele tem muitos livros importantes, mas um dos livros dele é o Vida e Morte do Partido Fardado. E no Vida e Morte do Partido Fardado, ele vai justamente descrever o que está no título do livro, ou seja, como o Exército, as Forças Armadas, foram um partido fardado que existiu e que morreu. Ela não tem mais essa organização que teve nos tempos do Golbery. Quer dizer, não há mais essa possibilidade, né? E aqui eu arremato com o seguinte, cara. O verdadeiro temor que a gente tem que ter de um golpe, de uma interferência não democrática no processo brasileiro, enfim, na política brasileira, é de quem não tá falando tanto. Então, eu deixaria a seguinte pulga atrás da orelha do ouvinte. O que diz a Embaixada de Washington? Né? E o judiciário, o que tá rolando no judiciário? O lava-jatismo, ele realmente está sepultado? Ou será que tem alguma outra coisa que pode estar pintando? E o Ministério Público, não pode ter algum contra-ataque? Então é aqui, eu deixaria isso aqui pro ouvinte pensar. Então tá dito, agora a gente fecha. Ufa! Né? Rolou. Caraca. Vamos aqui pro Giro Internacional, só uma noticiazinha, tá? O Juan Andrés Gallardo, do La Esquerda Diário, no dia 11/3, mandou. Os protestos foram diminuindo nessa quarta-feira, quando se completou o 6º dia de mobilizações contra o governo do Mário Abdo Benítez. No entanto, a crise de saúde se agrava e a crise política ainda não foi canalizada, apesar da mudança ministerial no gabinete. Então, o que está acontecendo no Paraguai? O Paraguai é um país que, apesar de seu pequeno tamanho, é um país muito complicado, né? Depois da Guerra do Paraguai, houve uma anexação de um pedaço do território pelo Brasil, outro pela Argentina, né? Esse país, nós somos ligados a ele através da ponte da amizade, não é? Que coisa bonita, olha que coisa fofa. A nossa ligação histórica com o Paraguai é muito antiga, cara. Quando você, por exemplo, você que gosta de música, Padilha, você sabe que no sertanejo tem uma influência muito pesada da música paraguaia, né? Você falou que você gosta de música, depois falou do sertanejo, aí eu fiquei sem entender. Tô brincando. Eu sei que você tá falando do melhor sertanejo. Você falou de ser bom sertanejo Bom sertanejo. Então a gente tem uma ligação muito, enfim, íntima com o Paraguai, né? Com todos os países da América Latina, na verdade, né? Foi num baile em Assunción. Olha o capital do Paraguai. Ressuscitou aqui. Baixou uma guarania. Eu com muita besteira hoje. Vamos adiante. Então, mas enfim, houve a renúncia do ministro da Saúde, que seria o equivalente ao Pazuello de lá, o equivalente em todos os sentidos possíveis, ou seja, na incompetência, na incapacidade de gerir e, sobretudo, aqui que eu quero deixar claro, o governo do Mário Abdo Benítez é aliado do Bolsonaro, esteve nessa estruturação de uma grande ideia, de uma corrente, uma espécie de foro de São Paulo alternativo, da direita, né? E o que acontece? Ele tinha uma agenda bastante liberal. Então, o equivalente ao problema que a gente está tendo aqui do auxílio emergencial e do lockdown, estava rolando no Paraguai, que também é um país que tem muito mercado informal, que, enfim, tem todos os defeitos de um país latino-americano dependente e terceiro-mundista, né? E daí apontou-se um novo ministro da Saúde, né? O ministro da Saúde que caiu era o Julio Manzoleni, se eu não estiver equivocado, e o novo ministro da Saúde é o Julio Borba. Mas o problema se mantém, que é o problema é que o Paraguai também está vivendo um colapso do sistema de saúde. Agora, trocou Julio por Julio. Trocou Julio por Julio. Não mudou nada. E o Paraguai, a gente tem que entender o seguinte, às vezes falam muito mal do Brasil, gostam de contar a história do Brasil como se fosse a sucessão de desgraça, né? Se você abre um livro de história do Brasil, é isso, né? Parece que o Brasil é um país que só se ferrou, né? Só que o Paraguai é pior do que o Brasil, quando a gente para pra pensar, porque o Brasil ainda tem algum rastro de tecnologia, de indústria, que o Paraguai bem ou mal não tem, né? Uma coisa que eu quero... O Paraguai mal tem moeda, né, cara? Pois é dólar lá quando você vai pra lá. E o que acontece? Eu queria aqui lembrar uma coisa pro ouvinte, depois eu recomendo que vocês pesquisem a história do Paraguai, porque é interessante mesmo. Mas o Mário Abdo Benítez é do Partido Colorado. E o Partido Colorado, ele, quando teve a ditadura paraguaia, é uma das ditaduras mais longas do Cone Sul, da América do Sul em geral. Mais de 30 anos, do Stroessner, que era um general, assim, terrível. E ele expurgou todo o Partido Colorado, que virou, na verdade, enfim, uma imensa estrutura da burguesia paraguaia, né? E o que acontece? Eu quero também lembrar a vocês, ouvintes, que houve um golpe de Estado no Paraguai
contra o Fernando Lugo, que, diga-se de passagem, teve na esteira dos primeiros golpes de Estado da América Latina depois do que chamam de Onda Rosa, né? Onda Rosa é o termo que se dá para essas várias eleições de governos progressistas, mas meio liberais, que rolou em toda a América Latina, né? E o Fernando Lugo era da Frente Iguaçu. A Frente Iguaçu é a principal, enfim, elemento de resistência no Paraguai, né? E o que eu quero aqui, enfim, arrematar meu comentário internacional é o seguinte, quero arrematar com duas coisas. Primeiro, que a pandemia, ela tá catalisando as tendências que já existiam, ou seja, o que a gente está vendo? A gente está vendo a aceleração dos processos que já estavam acontecendo na América Latina, por conta das consequências econômicas e de saúde pública catastróficas da pandemia, né? E a pergunta que eu quero deixar no ar, mais um desafio pro ouvinte, nos comentários, se quiser falar alguma coisa, é o seguinte: a gente pode talvez começar a enxergar nesse movimento do Paraguai, no que teve no Chile e alguns ensaios de coisa que teve no Peru, uma possível reviravolta dessa maré, a verdadeira maré de recolonização do nosso continente, que a gente viu com o Bolsonaro, que a gente viu com o Sebastião Pinheira, que a gente viu com o Macri na Argentina. Quer dizer, será que tá rolando isso? Será que a gente tá vendo uma nova onda, que está agora não rosa, mas sim latino-americana? Vixe, Maria. Benza a Deus. Fechamos? Fechamos. Então, vou refazer os recadinhos. Chegamos ao final de mais um episódio. E lembrando que estas e outras iniciativas do Disparada só são possíveis graças à contribuição de vocês. Para contribuir, então, acesse o portaldisparada.com.br/doe. Siga também o Disparada nas redes, no Facebook, no Instagram e lá no YouTube. Ative o sininho, se inscreva no canal e tudo mais. Jabazinho, o Disparada lançou essa semana uma nova série ao vivo chamada A Questão Nacional e Debate. Estreou com Aldo Rebelo e Christian Lynch falando sobre o pensamento político brasileiro e o Arthur que mediou. Na próxima semana já está marcado o próximo debate, dessa vez com Elias Jabbour e Diego Pautasso sobre a ascensão da China. Dia e hora marcados, é quarta-feira, 17 de março, 20 horas, no YouTube do Dispa. Arthur, brigadão. Fechamos o segundo episódio, que na verdade é o primeiro, porque o primeiro foi o número 0 e era o piloto. Então este é o episódio 1. Vamos tratar assim, é o segundo, mas é o primeiro episódio. Arthur, obrigado, até semana que vem. Muito obrigado, internauta. Foi uma honra estar aqui no Estúdio Elétrico Padilha palpitando com vocês. Muito obrigado. Valeu, galera. A gente volta semana que vem com mais um Disparate, o podcast do Disparada. Boa noite. Tchau, tchau.